Muito boa noite, meu nome é Rafael. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma visão geral do setor de prestação de serviços. Isso se encontra no capítulo 3 do nosso PLT. E a gente não consegue dar uma visão geral de prestação de serviços sem citar a história, né? A industrialização, ela era um setor muito forte dentro de uma economia. Ou seja, então os países industrializados, eles que comandavam a economia, eram os detentores da grande economia, certo? E qual era a cultura deles? Produtos são mais acessíveis ao mercado externo e à minha atividade do que a prestação de serviço. Eles não tinham a cultura de que prestar o serviço também podia agregar valores, né? E o que aconteceu? A industrialização, ela flutua. Como ela flutua? O que eu quero dizer com isso? Ela se adapta de acordo com a sua atividade. Ou seja, se aquela região a mão de obra é mais barata, eu preciso obter lucro, então eu vou para lá. Se aquela região a matéria-prima é mais barata, eu vou para lá. Ou seja, ela vai se moldando de acordo com aquilo que ela acha bom, com aquilo que ela acha palpável para ela, ou seja, obtenção do lucro mesmo. E o que aconteceu? Os países industrializados passaram a ter concorrência com aqueles países menos abastados, com aqueles países que têm a mão de obra mais barata, que tem uma matéria-prima, ou seja, essas indústrias migraram para essas regiões. Ou seja, os países pioneiros dentro da industrialização ficaram abandonados, vamos dizer assim. E o que eles fizeram? Aí eles passaram a acreditar que o setor de prestação de serviço podia ser uma alternativa para essa concorrência externa, tá? Vamos falar um pouquinho então da visão geral, né? Existem 9 setores, super fontes dentro da visão geral de prestação de serviços. São eles: educação, serviços de saúde, atividades financeiras, o próprio governo, serviço de informações, serviço de lazer e serviços de comércio varejista e atacadista. Então são esses os nossos super setores dentro da prestação de serviço, tá? E vamos entender um pouquinho então como a gente pode, quais são as diretrizes, quais são os caminhos dentro dessa visão geral, tá? Qual é o grau de tangibilidade que eu tenho com o meu cliente? Eu preciso de um profissional bem gabaritado para prestar esse serviço ou não? É um serviço simples. Qual vai ser a minha relação com o cliente? Vai ser alta? Vai ser baixa? Qual é a minha meta? Eu quero obter lucro ou eu apenas quero agregar valores a essa prestação de serviço dentro de um produto? Não tem problema. Ela pode vir acompanhada com o produto, sim, geralmente vem. Mas é obter lucro ou é reter meu cliente? A gente tem que entender um pouquinho isso aí também. Essa ação é tangível? Essa ação é intangível? Uma ação intangível é educação, serviço de informação? Prestação de serviço. Essa prestação de serviço vai ser contínua ou vai ser uma prestação direta? Isso é importante a gente analisar dentro dessa visão geral, né? A customização e a decisão dessa prestação de serviço vai ser ampla ou vai ser restrita? Eu tenho que fazer uma análise complexa dentro desse contexto ou dá para ser mais simples, né? Vamos colocar assim. Outra coisa, a minha prestação de serviço gera bastante demanda ou não? É uma prestação de serviço com menos demanda? Existem horários de pico, por exemplo, uma padaria, por exemplo, uma estação de transporte público. Existem horários de pico ou a gente consegue adaptar dentro de uma constância, né? A minha prestação de serviço faz com que o meu cliente vá até a minha empresa ou eu consigo ir até o meu cliente? É direto ou indireto? Eu falo por telefone ou o cliente vem até mim? A gente tem que analisar todo esse contexto, né? Eu tenho apenas um representante da minha prestação de serviço ou eu tenho vários? A gente tem que analisar todo esse contexto. Eu quero atingir grandes públicos, que classe que eu quero atingir?
Isso é importante a gente saber, a gente analisar, né? Então, o que a gente pode dizer com isso? O que a gente pode dizer com isso? Alguns fatores dentro da história influenciaram o setor de prestação de serviço, tá? Como, por exemplo, as empresas migraram, né, de acordo com tributos, com mão de obra, como eu já citei no começo do nosso vídeo. Algumas empresas forçaram, devido ao seu grande crescimento, a procurar mão de obra fora do âmbito onde ela se encontrava. Ou seja, traziam pessoas de fora para trabalhar. Isso foi um fator que pôde ser prejudicial dentro desse contexto. A industrialização também, ela substituiu a mão de obra humana por máquinas, né? Ou seja, diminuiu então o número de trabalhadores, vamos colocar assim. Existem então, essas são as preocupações, tá? Elas podem, o termo em inglês é offshoring e outsourcing, se o meu inglês estiver correto. Outro fator que influenciou muito o setor de prestação de serviço é o e-service. O que é o e-service? É a introdução da internet dentro desse setor. Essa introdução da internet, ela revolucionou, ela mudou alguns conceitos de visão geral de prestação de serviço. Ela mudou, ela veio como um marco na história mesmo, né? E é o que a gente pode ver, é o que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, a gente pode dizer que o setor de serviços é uma das 3 categorias, eu quero que vocês guardem isso, das 3 categorias mais importantes para uma economia desenvolvida. Tá? Então, como nós já vimos, os países desenvolvidos, industrializados, devido à concorrência, tiveram que se moldar, acreditando então, não só na industrialização, mas na prestação de serviço para a sua economia. Então, 3 fatores são importantes para uma economia bem desenvolvida, que é o setor de prestação de serviços, que é a agricultura e a industrialização. Se vocês guardarem esses 3 pontos, a gente pode chegar a um denominador comum dentro de um contexto, né? Então, prestação de serviço nada mais é que marketing de serviços, vamos colocar dessa forma, a gente agregar valores a um produto, a uma prestação de serviços, ou seja, reter o cliente através desta ferramenta de marketing, tá? Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Mostra mais uma vez que o marketing de serviço, dentro dessa visão geral de prestação de serviço, é um dos fatores que mais influenciam hoje dentro de um mercado, dentro de um contexto, dentro de uma atividade, né? Existem alguns fatores básicos para a gente analisar isso, né? Mas de qualquer forma, espero que eu tenha ajudado vocês aí e até a próxima.